Bom dia, meninos do oitavo. Como o ser humano percebe o ambiente? Então, nós vamos começar o módulo 4, capítulo 14, né? Como o ser humano percebe o meio ambiente. Então, basicamente, esse capítulo ele vai falar, né, sobre os estímulos, né, que o ser humano sofre com relação ao ambiente. E aí vai ter destaque os órgãos do sentido, né? Que aí nós vamos ter o paladar, a audição, a visão, o olfato e o tato, tá? Então, nós temos aí, né, essas informações, elas são captadas por células receptoras, né, que vai ser percebidas, né, esses estímulos através de órgãos sensoriais, tá? Então, o que que são estímulos? Estímulos são agentes que vão provocar reações nessas células receptoras e vai, através de substâncias químicas, esses estímulos vão ser percebidos pelos diferentes órgãos sensoriais, tá? Esses estímulos, eles podem vir tanto do meio externo quanto do interior do nosso corpo. Então, por exemplo, né, a luz, né, as ondas sonoras, o calor, né, isso tudo são percebidos. Então, por exemplo, né, quando a gente sente o cheiro de pastel frito, né? É um estímulo externo. As nossas células receptoras do olfato, elas são estimuladas, elas captam esse cheiro e enviam até o cérebro onde a gente vai identificar, tá? E às vezes a gente sente, por exemplo, uma dor nas costas, uma dor na perna. Esse já é um estímulo interno, tá? Do nosso corpo que vai enviar aí uma mensagem, esse estímulo, e ele vai ser percebido, tá? O primeiro, nós vamos falar sobre essa percepção, né? Nós temos aí a sensação e a percepção. A sensação, ela vai ser a estimulação desses órgãos do sentido, né? Que vai formar aí, que vai fornecer, né, esses inputs do meio ambiente. Então, esse estímulo é uma forma de estimular os órgãos do sentido, que vai variar de acordo com o seu tipo e a sua intensidade. E é o estímulo necessário, né, para que a gente possa perceber. Já a percepção, ela vai ser a integração, a organização e a análise desses dados sensoriais que foram percebidos. Então, é importante para compreendermos o comportamento, né, e para conhecer a forma de interpretar esses estímulos. Então, a sensação, ele é um fenômeno gerado por estímulos físicos, químicos ou biológicos, como eu falei para vocês, originados de fora ou de dentro do nosso corpo. Eles produzem alterações nos órgãos receptores e estimulam. São gerados estímulos sensoriais específicos, como os visuais, os táteis, os olfativos, os gustativos e os próprios setivos e os sinestésicos. As alterações, tá, nos órgãos receptores, eles são gerados por estímulos sensoriais específicos. Assim, os olhos, eles são receptores do estímulo de luz, os ouvidos são para o som, o olfato para o odor, seja ele agradável, que é o cheiro bom, ou desagradável, o cheiro ruim. A língua, por captar os sabores, e a pele, por pegar as texturas, a temperatura dos objetos e dos alimentos. Então, nós temos aí os estímulos ao ambiente que vai acontecer, gente, de formas diferentes. As plantas e os animais, eles têm esses estímulos. Como aqui a gente vai falar só do estímulo humano, então a gente vai falar, né, desses órgãos. Então, primeiro nós vamos falar da visão. Da visão. Então, a visão, né? Os olhos vão captar esses estímulos luminosos através das células fotossensíveis
e aí ela consegue observar, né, ela captar a imagem do objeto e essa imagem vai ser formada lá na retina. Então, o cristalino ele capta essa imagem e a imagem ela vai ser formada lá na retina. E aí que é mandado para uma parte do cérebro que a gente consegue identificar. Só conseguimos ver os objetos com os estímulos luminosos, tá? Através da luz. Por isso que quando tá escuro, né, a gente não vê direito, não enxerga direito. Por quê? Porque nós precisamos das células receptoras da questão da luz, tá? De estímulos luminosos. Então, o mecanismo da visão, a luz, ela é refletida pelo objeto, ela vai entrar nos nossos olhos, né? Atravessa as estruturas oculares, a córnea, a pupila, os humores e o cristalino e vai chegar no fundo do olho. Lá no fundo do olho eu tenho a retina, que vai existir, essa retina, ela tem células sensíveis à luz. Então a imagem ela vai ser transformada em impulsos nervosos que vai ser enviada através do nervo óptico até o cérebro. Lá no cérebro, essas informações como cor, tamanho, posição vão ser interpretadas, fazendo com que a imagem e o objeto em foco seja, né, vista na posição correta. Então ela é vista de um jeito, ela é invertida, né? E lá no fundo do nosso olho, na retina, ela é interpretada. Ah, gente, com relação aos olhos, vou voltar aqui. É importante vocês terem cuidados com os olhos para ter uma saúde, né? Que há ter uma boa visão. Então, nós temos que lavá-los com água potável diariamente, né? Não aplicar nenhum produto no olho sem orientação médica, não olhar diretamente para a luz, né? Porque pode provocar queimar alguma parte do nosso olho e aí prejudicar a nossa visão. E usar o protetor, né, adequado, que no caso é um óculos de sol, tá? Eles têm que ter a proteção contra os raios UVA e UVB, tá? São os raios ultravioletas. Nós temos aí a estrutura, lá na página 11 vocês têm a estrutura do olho. E aí nós temos a percepção auditiva. A percepção auditiva, ela envolve a recepção e a interpretação de estímulos sonoros através da audição. Nessa percepção, identifica-se algumas habilidades como a detectação do som, a sensação sonora, a discriminação, a localização, reconhecimento, compreensão, atenção e memória do ouvinte. Então, eu voltei aí a melhora a captação desse som. É importante ressaltar, meninos, que agora com a gente usando máscara, né? Às vezes a gente fala, as pessoas não entendem bem, né? O que a gente fala, justamente porque o som ele sai um pouco abafado. E então isso, né, acaba prejudicando os estímulos sonoros, tá? Os sons, eles podem despertar sentimentos. Eu coloquei a imagem aqui do ouvido e não aparece, né? Vocês estão vendo aí bem pequenininho, né? Mas eu coloquei as partes do ouvido, né? Que são os que captam esse som. Lembrando vocês, né? Que o som, ele também ajuda a despertar sentimentos, né? Quando a gente ouve uma música, por exemplo, que a gente gosta, às vezes traz lembranças, né? Ou desperta algum tipo de sentimento que seja relacionado a essas lembranças, ou até mesmo cria uma lembrança, né? Ou seja, uma lembrança agradável ou desagradável. Na página 8 tem lá a parte do ouvido, né? E das regiões da orelha. Eu coloquei aqui no meu slide, mas ele não apareceu. Então, eu tenho a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, tá? E aí, essa parte de fora do nosso, que nós chamamos de orelha, é chamado de concha da orelha. O local onde a gente coloca, né, que é mais adentro desse pavilhão auditivo, é chamado de meato acústico, onde o som vai entrar, até ele chegar na membrana tipânica, e aí depois ele tem a presença de três
3 ossinhos lá que vai ajudar na captação desses sons e transmitir através dos nervos. Então, aqui eu tenho, né, os reflexos, tá? A via auditiva, o nervo auditivo, a área auditiva e os sons, né, que vai ter a minha captação. O paladar ou a gustação é o outro sentido que vai ser também estimulado. Então, o paladar é o que nos permite sentir o gosto dos alimentos que são levados na boca, né, através de uma mistura de substâncias que são percebidos, né, através da língua. E aí precisa a gente consegue identificar se esse alimento está estragado ou não, né? Juntamente, o paladar, gente, ele vai atuar junto com o olfato, tá? Então, a gustação, ela é a primeira função da língua, tá? Embora algumas regiões da faringe, do palato e da epiglote também tenham alguma sensibilidade. Então, nessas regiões onde eu tenho na minha língua, aonde é responsável por identificar os sabores, né, os gostos, é chamados de papilas gustativas. É tanto que é interligado um com o outro que quando a gente está gripado, a gente não consegue perceber bem o gosto dos alimentos, porque se o nariz estiver entupido, então ele também atrapalha a percepção dos sabores, tá? Aí eu tenho o paladar, né? Ele é o sentido que é induzido pela percepção do sabor, o gosto das substâncias, né? Ele compõe normalmente um hábito alimentar e essa capacidade ela vai ocorrer em razão da existência de diferentes tipos de células, que são denominadas de papilas gustativas. As papilas elas vão captar quimicamente as características do alimento, transmitindo a informação através de impulsos nervosos que vai até o cérebro. Aí o cérebro vai codificar essas informações, permitindo identificar os 4 sabores. Quais são eles, né? Aí eu tenho o azedo, o amargo, o doce e o salgado. Então, o receptor sensorial do paladar é a papila gustativa. Ela vai ter células epiteliais localizadas, né, em torno de um poro central na membrana da boca, da língua. E aí, nessa superfície, cada papila inserida ali, ela vai ter, né, a função de identificação. E aí, essas papilas vão ter receptores, né, que vai captar os sabores. Agora, nós temos o olfato. O olfato, o nariz, ele é responsável pelo olfato, né? O sentido do olfato, ele permite que as pessoas sintam-se e diferencia aí os vários tipos de cheiro. O olfato, ele é o sentido, né, que nos protege. Por que nos protege? Porque é por meio dele que nós identificamos tanto o cheiro de alimentos estragados como de gases venenosos, né? Então, se sentir um cheiro diferente, a gente acaba comentando, né? Então, o olfato, ele é pouco desenvolvido em relação aos outros animais, no caso, no nosso, né, humano. O do cachorro é muito aguçado. O olfato, ele é formado pelas cavidades nasais e pelas células olfatórias, que são quimiorreceptoras olfativas. E nós temos, né, os impulsos nervosos, que vai formar uma memória olfativa. Por isso que quando a gente sente o vinho, o cheiro do vinho, por exemplo, a gente já identifica que aquele é o vinho, sem ver ele, né? Justamente porque a gente já criou uma memória olfatória. E a gente também tem que ter alguns cuidados com esse órgão. Tem pessoas que têm um nariz extremamente sensível, então que acaba trabalhando para empresas como o de perfume, o de cheiro de carro, né, para identificar aí quais são cheiros agradáveis e desagradáveis. E para casa, meninos, o livro de vocês traz uma informação sobre
a produção de perfume, muito interessante vocês lerem na página 18 e 19. Traz também sobre a profissão das pessoas lá, sobre a questão do cheiro. Eu vou passar para vocês o exercício da página 23. Eu quero que vocês façam o exercício 2. Na verdade, vocês vão fazer toda a página 23. Somente a letra B do número 3 não precisa responder. Mas o exercício 2 vocês vão fazer no caderno e vai tirar uma foto e postar para mim. A do caderno, você vai fazer um desenho do olho humano e vai identificar as partes. Então, vai identificar qual que é a córnea, a esclera, a íris, a pupila, a lente, a câmera, o nervo óptico. Então, ela vale nota. Toda tarefa, toda quinta, ela vale nota. Então, exercício número 2 da página 23, tá ok? Beijos, até a próxima aula.